Bem-vindo todos que sintonizam mais esse grupo, o número 4 desse tema nosso da Conexão Bíblica, Confiança, Zelo, Gratidão. Hoje vamos ver que tudo isso se fundamenta na certeza do amor de Deus. Mas antes de mais nada, confiando neste amor, damos início à nossa oração, nos colocando na presença do Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que no alto da glória nos vê e está conosco por meio do seu Santo Espírito, Ele que habita individualmente em cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. E é nesta fé que louvamos a Deus e glorificamos e entregamos cada momento de comunhão entre nós e esse ser Altíssimo que é o nosso Deus. Entregamos para que Ele conduza, para que Ele leve a boa nova a todos nós e faça viva em nosso coração. Hoje, antes de iniciarmos o nosso assunto, um aviso aí. Esse é o nosso último grupo nesse ano. Por quê? Porque fim de ano muita gente viaja, muita gente vai perder a sequência, né? É tempo de férias, isso é uma tradição já há muito tempo, a gente tem feito assim. Então, vocês já fiquem preparados que a gente vai fazer esse grupo e depois vai retomar na primeira semana de fevereiro, né? Até lá, cada um anda na sua confiança em Deus, no seu zelo pelas coisas do alto e na sua própria gratidão, e esse é o nosso propósito sempre. Esse é um caminho que cada um, é a estrada real que cada cristão deve trilhar, né? Muito bem, vamos dar início então aqui hoje ao nosso assunto. A primeira tela é a conclusão da semana passada, né? E nós terminamos com o seguinte: como que eu posso, né, ter esta confiança, como que eu posso ter este zelo e essa gratidão? Isso é um modo de vida, né? A conversão deveria nos levar a esse modo de vida. Jesus, após a sua morte e ressurreição, cada vez que ele apareceu aos discípulos, ele deixou essa frase que está aí na tela: paz esteja convosco. Se a gente pensar bem, isso aí é uma afirmação, é quase que uma frase imperativa: a paz esteja convosco, né? É algo que nós precisamos assumir mesmo, né? Então, essa paz que está nele, né, ela precisa ir tomando conta de toda a nossa alma, né? E a nossa alma, então, ia se despojando, tendo esse novo modo de vida, das ansiedades e medos. É algo assim que a gente precisa saber como processar isso, né? Como acontece isso? A primeira razão é essa: a partir do dia da sua conversão, e a partir do dia da minha conversão e de todo cristão, ele não está mais sozinho. Eu posso afirmar isso para todos os cristãos, todos. Sabe por quê? Porque isso é uma promessa de Deus. Lembra? Jesus falou até que se cumpra a promessa do Pai, né? É uma promessa. Da parte de Deus não vai falhar. O problema não está em Deus, está em nós, né? Mas a consciência nós precisamos ter. Não estamos mais sozinhos. E a partir daí a gente vai assumir a confiança, porque não estamos sozinhos, não por nós mesmos. O zelo para conseguir atingir a vontade de Deus também não por nosso esforço, mas pela presença de algo que está em nós, que nós sabemos é o Espírito de Deus. E Ele é que pode realizar tanto o querer quanto o fazer em nossa vida, né? E também partir pela confiança, pela paz que traz a confiança, pela satisfação que isso traz, então automaticamente a gratidão, um novo modo de vida. Essas três colunas apoiam a nossa edificação, a edificação de cada cristão. Se faltar uma delas, ficamos com dificuldades de avançar no plano de Deus, que é Cristo em nós, né? Então, continuando aí, vamos falar um pouco desse amor de Deus, né? E não dá para falar do amor de Deus nas Escrituras sem falar de João, né?
É o Evangelho do Amor. João, ele se auto-intitula o discípulo que Jesus amava. Nós vamos ver isso nesses textos. Vamos passar rapidamente por eles, nesses 4 textos aí, só para a gente refletir sobre isso. Primeiro, capítulo 13, o versículo 21 a 26. Então lá está o Evangelho de João. João era o mais novo dos discípulos e ele escreveu esse Evangelho. Por sinal, foi o último Evangelho a ser escrito. João faleceu com muita idade, né? Estava preso lá na ilha de Patmos, teve todo esse processo, e ele deixou esse Evangelho maravilhoso, cheio de riquezas em termos de amor, né? Mas ele escreveu aí no capítulo 13, versículos 21 a 26. Vamos lá. Era aquele momento na ceia. Esse momento foi muito registrado por João. Ele é o que mais fala desses instantes e que traz todos os ensinamentos que Jesus deixou ali nesse momento, quando ele se despedia dos discípulos. Então, ele diz assim: dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Então, ele estava anunciando isso para os discípulos. Imagina a situação dos discípulos na mesa, né? Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem falava. Aí, um dos discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado ao peito de Jesus. Esse discípulo aí é o próprio João, ele escreve isso dele mesmo. O discípulo a quem Jesus amava, e era ele, estava reclinado ao peito de Jesus. Pedro olhou para João, né? Pedro olhou, acenou para dizer-lhe: dize-nos, de quem que ele fala? Reclinando esse discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu, nós sabemos a resposta: é aquele a quem eu der o pão embebido. E em seguida molhou o pão e o deu a Judas, filho de Iscariote. O nosso assunto não é propriamente essa questão desse momento, da questão relativa a Judas, que ia trair, mas sim na afirmação de João, né? O discípulo a quem Jesus amava, e depois um dos discípulos a quem Jesus... Isso dá uma conotação de que João se achava assim: eu sou o mais amado, eu sou o mais amado. Isso é importante para nós, pessoal. Vamos ver os outros textos aí que eu falei, que eu ajuntei aí do Evangelho de João. Ele vai repetir essa frase, é só para enfatizar mesmo que nós estamos trazendo. O próximo texto, então, é o capítulo 19, de 26 a 27. É o momento na cruz, o momento em que Jesus estava por entregar o Espírito. E quando Jesus, do alto da cruz, viu sua mãe, lá no versículo 26, e perto dela, o discípulo que amava, ele escreve de novo, dele mesmo, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo recebeu a sua mãe. Então vamos ver, está confirmando. Nesse momento também, lá na cruz, João descreve esse momento se colocando como o discípulo que Jesus amava. Vamos ver outro texto. É capítulo 21, é na sequência, agora já depois da ressurreição. Versículos de 5 a 7. Vamos ver o que aconteceu, é um fato também conhecido, né? Jesus estava na praia, numa praia, ouvindo aquele barulho, e uma barquinha lá longe, estavam os discípulos, eles nem sabiam que Jesus estava na praia, né? De repente Jesus grita para eles, perguntou Jesus: amigos, tendes acaso alguma coisa para comer? E lá da barca eles responderam: não, porque eles tinham lançado a rede diversas vezes à noite e não tinham conseguido nada. Então Jesus disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Aí João escreve, contando esse fato, né? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Nesse momento, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se nas águas. E foi encontrar-se com Jesus. Então, esse é outro fato.
sempre João enfatizando o discípulo a quem Jesus amava, né? E por último, o último texto que nós vamos trazer, para enfatizar mesmo isso, é nesse mesmo capítulo, no versículo 20 a 22. Está lá. Era a hora que Jesus ia partir definitivamente. Ele tinha passado todos aqueles anos, por volta de 3 anos aí, com os 12 apóstolos, os 12 discípulos, né, aprendendo as coisas do alto, tinha caminhado continuamente com ele, mas havia avisado agora: eu vou voltar para o Pai, né? E eles iam ficar aqui nesse mundo. Ele não deixaria só, mas era uma outra forma. O Espírito viria para dentro deles. Então eles iam começar a tomar decisões desse relacionamento íntimo deles com o Espírito. E não mais da presença viva de Jesus ali ao lado, né? Então, voltando-se Pedro, viu, eu estou lendo o texto agora, né? Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Novamente ele repete, e é João mesmo que escreve: aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e que lhe perguntara: Senhor, quem é que há de trair? Então ele enfatiza novamente esse fato, essa questão, né? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Essa pergunta nos revela alguma coisa, né? Coisa que a gente já devia saber só de observar, né, o modo dos apóstolos todo, é que João era o menor dos discípulos, né? Ele era novo, ele era quase uma criança, enquanto os outros já eram homens feitos, homens que estavam ali por determinação, por firmeza. E agora, na hora da separação, Pedro ficou preocupado com João, né? Preocupado: o que será desse? Talvez Pedro nem soubesse nessa altura que Jesus já tinha resolvido esse problema, né? Porque lá do alto da cruz ele havia dito para a mãe e para João, e tinha unido os dois. A mulher, porque sem marido e sem o filho, que era Jesus, ela ia ficar nesse mundo meio desamparada, né? E por outro lado, João, por ser mais novo e talvez mais tendente à insegurança, ia ficar sem o apoio, a firmeza que ele tinha de estar com os outros discípulos e com Jesus, né? Mas agora ele tinha um lugar para ficar, e os dois ali permaneceram, e aí então João foi crescendo até chegar ao ponto de escrever o Evangelho. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Vamos em frente aí na nossa tela. Vamos voltar aqui, vamos passar para a próxima. É para fazer essa pergunta para você que está me ouvindo. Você se sente amado por Deus? E vou dizer ainda, você se sente o mais amado por Deus, trazendo a conotação que João usava quando se referia a si mesmo? Para entender um pouco sobre isso, vamos ver por que João pensava isso. É uma coisa inerente que estava dentro dele, ele percebeu isso, né? E por que nós precisamos responder essa pergunta? Se somos amados por Deus. A dimensão do amor, porque isso é a primeira coisa, né? É meio óbvio. Se a gente se sentir amado por Deus de verdade, fica mais fácil de confiar, concorda? Vamos entender então outro texto da Bíblia que fala sobre as dimensões do amor de Deus. Ele está aí escrito na tela, a gente não vai precisar ler lá, né? Não, vamos ler sim, Efésios 3, 14 a 19, é sempre bom para comprovar a palavra de Deus. Então, os Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 19. Vamos lá. Então é Paulo falando, ele estava aí preocupado com a igreja, né? E fazendo uma oração pela igreja. Por esta causa, dobro os joelhos em presença do Pai, ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra, para que vos conceda. Ele começa a oração assim, pedindo ao Pai para que vos conceda, a igreja, né? Segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos pelo seu Espírito, em vista do crescimento do vosso homem interior. Em vista do crescimento, esse desenvolvimento da natureza de Cristo no coração de cada cristão. E ele continua: que Cristo habite pela fé em vossos corações arraigados,
e consolidados no amor, a fim de que possais, com todos os cristãos, compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, isto é, conhecer o amor de Cristo que desafia todo conhecimento e sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que oração que Paulo estava fazendo para a igreja, né? Então, chamando a atenção sobre essas dimensões do amor de Deus. Vamos voltar lá para a nossa tela para falar sobre elas, né? A gente pode refletir um pouco e logo vai vindo, com a ajuda do Espírito Santo, um entendimento sobre o que seria essa largura do amor de Deus, o comprimento do amor de Deus, a altura e a profundidade. É lógico que o amor de Deus é algo assim, quando a gente fala em mais amado, menos amado, a gente fica meio pensando, não, que negócio é esse? Por que João se julgava mais amado? O amor de Deus não é constante? A hora que a gente examina aqui as dimensões do amor de Deus, vai ver que ela é tão grandiosa, mas tão enorme, né? Que, é lógico, não tem jeito de ter algo mais, né? Ele é o modo perfeito do amor. A largura, vamos refletir sobre isso. A largura do amor de Deus, onde está expressa? A Escritura diz claramente, né, que as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre terno, o seu sempre amoroso poder, foi revelado com perfeição nas obras da criação. A largura é algo que relativo a... Quando você vai ver a largura, você olha para os lados, né? De um lado ao outro, percorre tudo que está à sua volta. A largura, ela está expressa em toda a criação. Você aí onde você está, ou onde você poderá estar amanhã, se você observar tudo que foi criado, de alguma forma a criação está demonstrando o amor de Deus. Porque ela foi feita por meio do amor. Né? Quando Deus criou todas as coisas, ele viu que tudo era muito bom, né? Que tudo era bom. Então, o propósito da criação é bom, ainda que Deus permitisse a liberdade, a independência dele no processo criatório, né? A ponto de gerar distorções. Isso foi permitido, mas ainda isso é um gesto de amor. Se nós vemos na criação aspectos que apontam para o pecado, é ensinamento também. Toda a criação está revelando algo bom para nós, para aquele que olha nessa perspectiva, né? Então, a criação é algo maravilhoso. Se você pensar em tudo que tem assim na natureza mesmo, a questão das cores, a harmonia de cores, os aromas, o clima, mesmo que tenha os momentos de serenidade, de violência, mas tudo isso vai refletindo o autor dessa criação, vai nos dando uma imagem do Criador, e é coisas extraordinárias, e é algo que está lá de modo abundante. Tem coisas que nós nunca vimos nesse universo, o homem nem conhece tudo, e são coisas maravilhosas, elas estão lá. Deus fez isso, e no coração dele já estava isso, mesmo que seja para se ver esporadicamente. As coisas mais belas que você já viu na sua vida, da criação, se você se lembrar, vai lembrar de algumas, talvez, elas ainda estão lá espalhando esse amor, mesmo que você esteja longe do lugar, daquele ponto que realçou para você esse aspecto de harmonia, de equilíbrio, de perfeição, e que dá testemunho de Deus, né? Isso é a largura do amor de Deus, né? Aí a gente já vai entendendo que ele está revelado em toda a criação, e a criação transcende esse mundinho aqui, viu? Ela vai em todo o universo. Eu nem estou falando do céu, mas estou falando do universo mesmo, que é um lugar absurdamente grande, quase, a nosso ver, infinito, mas que Deus criou apenas para gerar os filhos aqui nesse planetinha, né? É um planeta cheio de maravilhas, né? O comprimento do amor de Deus, aí você vai imaginar algo que vai percorrendo, né? Você percorre um comprimento, né? Esse percorrer eu relaciono com a história. Se você quiser saber aonde que é o caminho mais fácil para você entender
o cumprimento do amor de Deus é ler a Bíblia, porque ela fala desde a criação até os novos céus e a nova terra e vai contando a história de tudo isso, né? Esse cumprimento do amor de Deus, ele, em qualquer ponto, ele também não tem fim, porque antes do zero, do momento zero, Deus já estava lá. E depois do novos céus e nova terra, a eternidade está adiante. E é um amor sem fim. Ele está em toda a história, e toda a história existe para aquele final glorioso que é estar eternamente na presença do Altíssimo, que é o portador de todas essas dimensões do amor. Então, é algo maravilhoso, a gente ir tomando essa consciência quando está olhando as Escrituras, mesmo que tenha tantas coisas que a gente não percebe ali na hora, mas com a ajuda do Espírito, a gente vai notando que a história da humanidade, tudo que houve, as alianças, Deus se interagindo com o homem, o processo inicial de levar Adão ao paraíso, a possibilidade de escolha dada ao homem, tudo isso que aconteceu, cada fato, cada momento, vai mostrar um relacionamento, e esse relacionamento, saiba você, é um relacionamento do amor perfeito com o ser que Deus amou, que é a própria criatura, que é o ser humano, né? Então, esse é o cumprimento do amor de Deus, né? Mas o que é essa altura? Como que o amor de Deus, então, tem uma altura? Se largura e comprimento já não define todas as dimensões? Não tanto. Quando falamos do amor, a altura é algo extraordinário, né? É quando Deus sai desse lugar, esse lugar onde é pleno o seu amor, é completo e é perfeito, ele sai de lá e vai chegar a um ponto mais baixo. E foi assim que Deus começou os processos de alianças. As alianças têm a ver com as dimensões verticais do amor de Deus, vamos dizer assim. Que ele sai da sua glória, do lugar onde ele é pleno de todos esses aspectos do amor, ele sai de lá e vem entrar em relacionamento íntimo com um ser num nível muito mais baixo. E o primeiro relacionamento desse tipo, pelo menos o que praticamente abrange a Escritura, que são as duas alianças, a primeira aliança com Israel e a segunda aliança por meio de Cristo com toda a humanidade, esses dois pontos podemos dizer que definem a altura e a profundidade do amor de Deus. Porque quando Deus começou a se relacionar com Israel, separou esse povo, ele tirou do meio dos outros. Era a descendência de Abraão. Foi Abraão que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos, e essas 12 tribos formaram uma nação separada. Essa nação separada estava destinada a receber os oráculos de Deus por meio de uma aliança. Receber todos os ensinamentos do que agrada a Deus, mesmo que fosse de uma maneira formal, mas de uma maneira que eles pudessem cumprir naquela condição. Então, esse gesto de Deus se relacionar com o homem, sendo aquele que está extremamente acima. Lá em Isaías 55 vai dizer, tanto os céus distam da terra, quanto dista a minha conduta da vossa. O modo de ser de Deus é perfeito, o nosso é totalmente falho. Porém, Deus amou Israel a ponto de passar a ele todas as promessas e de estar no meio de Israel, o próprio Deus estar no meio de Israel e de manifestar-se no meio de Israel através dos profetas, através daqueles que recebiam a unção, os sumos sacerdotes, os reis, né? Então, esse gesto mede a altura do amor de Deus. Mas o plano era maior que esse. O plano não era ficar só aí, o amor oferecido àquele que pratica a justiça, que era a oportunidade dada pela lei, que é o próprio Israel, né? Mas era trazer esse amor a um lugar mais profundo. E aí sim nós vamos entender a profundidade do amor de Deus, que é a obra de Cristo. Ele veio naquela altura, veio para Israel, mas morrendo na cruz, ele não morreu por Israel somente. Ele morreu por todos os pecadores e desceu ao lugar destinado aos pecadores
para trazer de lá a força e o poder de ressurreição que fica oferecido então a todo aquele que nele crê, e isso é a profundidade do amor de Deus. Então, a profundidade é o amor oferecido àquele que está no pecado, que são os gentios, que somos nós, e que agora temos essa oportunidade, essa chance da conversão, que é o assunto que nós tratamos aí as semanas passadas. Então, entendendo isso, vamos aí para a próxima tela, para a gente ver o seguinte: o amor de Deus, em sua glória, é imutável, certo? Ele é completo, pleno e perfeito. Ele é abrangente, é tudo, né? Mas vence maior distância para chegar ao pecador, e então o pecador é o mais amado. Aí você vai entender o porquê que João se considerava o mais amado, o discípulo amado pelo Senhor. Porque ele sabia que era mais fraco que os outros, ele era menos capaz de tomar decisões, ele estava ali meio que junto, né? E ele percebia isso, então ele se sentia mais amado, né? E essa é a condição para você e para mim. Nós, quando no dia da nossa conversão, é aí que nós vamos ser mais amados. Mas entendendo isso, aí fica claro por que João é o apóstolo do amor. Ele já tinha essa intuição dentro dele, né? De saber que o amor é maior para aquele que é mais necessitado. Veja a comparação da condição humana. Vamos ver se na condição humana. Numa casa, o filho que é recém-nascido e o outro que já é mais adulto, quem que tem mais cuidado? Quem que requer mais zelo, acompanhamento, que traz mais alegria quando chega? Porque o outro já é amado, certo? Porém, esse aqui é mais amado nesse sentido. Ele requer mais zelo, requer mais atenção. Isso é bíblico? Claro que é, né? Você vê as parábolas que existem avisando isso. Tem aquela frase conhecidíssima, né? Há mais alegria no céu por um justo que se arrepende, por uma ovelha que se arrependa, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A alegria está no fato de ter resgatado é como trazer a vida, né? Começou um bebê da natureza de Cristo a se desenvolver. Por isso, aquele que se converte, naquele momento da conversão, ele é o mais amado, né? Por exemplo, a parábola da ovelha perdida. O pastor, que Jesus se coloca na condição do bom pastor, ele deixa as 99 no aprisco para ir buscar aquela centésima que está lá perdida, longe. Isso é um cuidado que denota um amor especial, mais dedicado, né? Isso é ser mais amado. Então, o amor pleno, completo, perfeito, imutável de Deus, ele vence maior distância para chegar ao pecador. E nesse estágio o pecador é mais amado. E por isso que a conversão é momento de júbilo. Lembra? Nós lemos sobre isso, tanto no céu como no coração de cada um de nós, né? A importância desse momento da conversão. Vamos em frente. Olha, mas nós temos que ficar na condição de mais amado? Epa, aí não, né? Nós temos que sair da condição de mais amado e nos tornarmos mais que vencedores. Aí na tela está a razão disso. Um novo modo de vida. Por quê? Porque nasceu de novo. Porque você nasceu agora como um bebê em Cristo, mas vai crescer. E crescer é trilhar esse caminho para ser mais que vencedor, né? A prova de que Deus nos ama, e que você pode responder aquelas perguntas agora, eu creio que sou amado por Deus e que eventualmente sou até mais amado porque ainda sou pequeno, né? A prova disso é aquela que é a prova do amor de Deus para com todos os homens, é aquela que venceu a maior altura, foi quando Deus deu o Filho, né? Em Mateus 17,5 vai dizer: eis o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Ouviu. Nesse momento, Jesus estava sendo transfigurado, mostrando a sua divindade diante dos apóstolos, e ao mostrar isso, a voz de Deus anunciou: esse é meu Filho mais amado, em que eu pus todo aquele meu amor, pleno, completo e perfeito. Ouvir, porque essa possibilidade de ouvir a Jesus e de atender e de responder nos coloca na condição de mais amado, né? Mas, continuando o nosso texto,
nós vamos entender agora como anular todos os medos e ansiedades, que é o primeiro pilar que nós temos que nos firmar, que é a confiança, né? Por quê? Porque, baseado nesse fato, Deus está conosco. Nós nos convertemos unicamente pela nossa fé em Jesus Cristo, não existe obra que nos dê esse direito, obra nenhuma, apenas crendo, somos justificados por essa fé em Jesus Cristo, e aí então recebemos o próprio testemunho de Jesus Cristo dentro de nós. Lembra que nós lemos na semana passada, o Espírito de Deus é aquele que vem dar do que é de Cristo. Ele falou, ele vai vos dar do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu, e ele vai dar esse testemunho dentro de nós. Então, quando nós começamos a nos relacionar com o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, nós começamos a nos relacionar com o próprio Cristo e com o próprio Pai, né? Então, o que diremos depois disso? Olha o texto na tela. O que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou tentando anular os medos e ansiedades. Isso é coisa para quem está no mundo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? E essas são as coisas verdadeiras, e todas as que são reais, porque tudo aquilo que passa é nada. Então nós estamos falando de valores eternos, né? Então esses valores, e entre eles está a confiança, a fé, está a gratidão, o louvor, todos esses valores, eles vão ser dados. Nós precisamos ir assumindo essas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou nem o filho, mas o entregou por nós. Essa é a prova do amor. Essa é a grande prova do amor. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Satanás quem acusa, né? Mas é Deus quem justifica. Então quem ganha, né? Quem poderá condenar? Quem pode te condenar? Se Jesus já morreu por você, ou melhor, ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por você contra toda a condenação, você pode recorrer a essa intercessão. Tudo que você ora em nome dele para fazer a vontade dele, ele garante que ele vai rogar ao Pai por você. Então, a resposta do Pai a Jesus é sempre sim e amém. Então, nessa condição, nós temos que ter a certeza, a confiança plena, pois ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar, na medida em que nós estamos na predisposição de fazer a vontade de Deus, que é o zelo, e de confiar a entrega plena da nossa vida nas mãos dele. Deus não pode agir se isso não acontece. Então, é preciso ir desenvolvendo isso em nós cada vez mais, né? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem a frase que às vezes a gente fica meio abalado, né? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Então aqui entrou um monte de provações, pessoal. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada, tudo coisa que o mundo tem um medo terrível. Olha lá, um medo que a gente quer anular, está escrito aí, todos eles. E ele afirma, ó, realmente, está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas peraí, a gente tratou a semana passada de que o gado que se abate é a pessoa que não está convertida. Mas ele está dizendo aí que nós, convertidos, somos tratados o dia inteiro como gado destinado ao matadouro. Por que isso? A resposta está no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, não por nossa força, não por nossa capacidade, mas pela virtude daquele que nos amou. Então, aí nós precisamos nos firmar. É aqui que nós vamos precisar começar a ter certeza de que, em qualquer circunstância que está acontecendo conosco, a gente estiver adotando um modo de ser adequado,
nós nos colocamos no lugar do mais que vencedor. O que é mais que vencedor? Aquele que vence sem ter condições. Se eu fosse o super fortão, o capaz de ter a vida prolongada segundo a minha vontade, o capaz de fazer todas as coisas, eu era vencedor. Mas se eu não sou nada e venço, eu sou mais que vencedor. É o oposto do amor percorrer da plenitude até o pecador, é o mais amado. Mas sair do destinado a perder e chegar à vitória é ser mais que vencedor, né? Então vamos ver aí na frente. Estar em Jesus começa com uma decisão. E isso é a condição em que somos mais amados. Não merecemos, mas é amado. Não merecemos mesmo. Na verdade, esse não merece é como se atacando um aspecto do ser humano, que é a sua vontade de ser, de fazer ele por si mesmo. Isso realmente ele não é capaz, né? Não é capaz. Mas ele pode tomar a decisão de reconhecer-se pecador. E isso é uma interação nossa. Quando nós fazemos isso, nós recebemos a conversão, isso agrada a Deus e nós somos mais amados, independente de sermos ainda transformados, né? Então, estar em Jesus começa com uma decisão, que é essa entrega, eu quero entregar-me a Ele, e nesse ponto eu sou mais amado. Não merecemos ainda, mas somos amados. Perseverar em Jesus, e aí é já falando de um caminho, né? Perseverar em Jesus, confiando, então aí o novo modo de vida, confiando, é ser mais que vencedor. Não merece, mas vence. Não merece, mas vence. É aí que a gente precisava chegar, né? Vamos ver alguns exemplos disso na próxima tela. Tem muitos na palavra, viu? Depois, no outro ano, quando a gente começar, a gente apresenta mais alguns que vão deixando isso cada vez mais claro para nós, né? Como que está o nosso horário? Falta 20 minutos. 20 minutos? Eu acho que dá para dar uma passada rápida no Eclesiástico 2. Ele é comprido, mas eu vou ler só algumas frases, só para a gente ver a questão da aprovação para o convertido. Eclesiástico 2. Vamos lá, livro de Eclesiástico 2, o capítulo 1 a 23, né? Capítulo 1, versículos... Capítulo 1, não, capítulo... 1 a 23, não. 2. Capítulo 2, né? São palavras de sabedoria. Esses livros de sabedoria são muito importantes para a nossa... para ir desenvolver em nós uma firmeza nas nossas ações, na revelação do que agrada a Deus. É isso que eu queria chegar, na revelação do que agrada a Deus em nós, né? E aqui está um exemplo importante. É Deus falando por meio daquele que escreveu o livro, né? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a aprovação. Ele vai falar da aprovação. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento de sua vida se enriqueça. Aceita tudo o que acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Essa firmeza precisa estar em nós. Orienta bem o teu caminho, espera nele. Essa é perseverança. Então, a confiança é muito ligada à perseverança. Eu confio, por isso espero, né? Conserva o temor dele até a velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afasteis dele, para que não caiais, né? Vamos pular aqui um pouquinho para frente, no 12, por exemplo. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada?
pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia, Ele perdoa os pecados no dia da aflição. A perseverança está relacionada ao momento em que nós escorregamos, falhamos nessa confiança, começamos a ter medo e somos tocados por isso, tocados pelo mal. Nessa hora, se nós voltarmos e nos arrependermos, isso é perseverança, Deus é cheio de bondade e misericórdia, perdoa os pecados. E nós continuamos. O importante é ter a perseverança. É uma corda amarrada na porta do céu. Se eu me agarro a ela, vou chegar, mesmo que eu seja o mais fraco. Mesmo que eu esteja ainda na condição do mais amado. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Vamos pular aqui um pouquinho e ver mais para o fim, né? Aqueles que temem o Senhor não são incrédulos à sua palavra, no 18, né? E os que o amam permanecem em sua vereda, perseveram, né? Aqueles que temem o Senhor procuram agradar-lhes, é o zelo de que nós falamos. Aqueles que o amam satisfazem-se na sua lei. Aqueles que temem o Senhor preparam o coração, santificam suas almas na presença dele. Aqueles que temem o Senhor guardam os seus mandamentos, têm paciência até que ele lance os olhos sobre eles, dizendo, se não fizermos penitência, cairemos na mão do Senhor, e não na mão dos homens. Esse é um critério de confiança. Mesmo que eu peque, que eu caia, e nem perceba, ainda assim eu não vou cair nas mãos dos homens, eu vou cair na mão de Deus. E isso é bom, pois a misericórdia dele está na medida da sua grandeza. Bom, esse texto, se você ler inteirinho, refletindo direitinho sobre ele, você vai ver que as provações estão lá. Estão lá. A vida não é só provações, mas elas são necessárias, elas são instrumento de aperfeiçoamento. A prova vai fazer você se tornar, quando você vence, isso é uma promessa, quando não vencemos é falha nossa, mas quando vencemos é por causa da operação, de nos colocarmos no lugar certo da confiança. Então, quando vencemos, ela vai sendo causa de crescimento, vai sendo causa de edificação, né? Por isso, a gente pode, com certeza, responder a pergunta que eu estou fazendo em seguida. Devo conformar-me com as adversidades? Eu devo estar conformado com elas? Não está aí, letra maiúscula, não é para se conformar com a adversidade. Porém, eu devo estar pronto para passar por elas. Porém, não devo clamar para ser liberto delas, mas sim para ver Jesus em meio a elas, assumindo a confiança e a perseverança se necessário, né? Eu devo estar confiando e esperando nele, né? Esperando, perseverando nele. Isso é a condição. Então, tem que acabar o medo. Não posso ter medo da adversidade, não posso ter medo das situações aparentemente perigosas. Isso está na Bíblia em vários exemplos. Olha aí. Vamos pegar um mais óbvio, né? Tem muitos, é isso que eu disse que a gente vai voltar a falar de outros aí. Mas Pedro andando sobre as águas, essa passagem a gente nem precisa abrir, porque todo mundo conhece, né? Está lá em Mateus 14, 25 a 31. Os discípulos estavam lá, os 12 lá no barco com Jesus, Jesus ainda estava entre eles, era uma maravilha, só que Jesus não tinha ido com eles. De repente, Jesus veio no meio de uma tempestade andando sobre as águas. Eles viram um vulto nas águas e pensaram ser um fantasma. Começaram a ficar desesperados e com medo, como sempre, né? Nossa. Diante disso, Jesus falou que ele se acalmasse, porque era ele. E Pedro falou, Senhor, se sois vós, permita que eu vá até vós, andando sobre as águas. E Jesus falou, vem. Quando Jesus falou, vem, Jesus deu a palavra. Vem, confia em mim. E Pedro desceu e foi andando. Mas, de repente, ele começou a olhar as ondas, começou a olhar o vento, começou a olhar os relâmpagos, o barulho, o estrondo das ondas explodindo. E, ao olhar para estas coisas, foi afundando, né? Por quê? Porque Jesus teve que ir lá segurá-lo e falou, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então vem a pergunta para você, mais uma pergunta, somos cheios de perguntas hoje, né? Se Pedro permanecesse olhando para Jesus firmemente, e sem se deixar iludir pelo barulho, pela confusão, ele chegaria até Jesus? Aconteceria que ele teria que ser socorrido por ele?
É claro que não. A palavra estava dada, a palavra não falha, é Deus, a sua palavra é eterna. Ele criou todas as coisas por meio da palavra. Ela que dá substância a tudo que existe. Nada acontece àquele que confia. Nada acontece, não. Ele passa por todas as circunstâncias, confiando em ver Jesus no meio da circunstância. Ele está consciente, Ele está comigo. Eu não estou sozinho. O Espírito de Deus, que é testemunho vivo de Jesus Cristo em mim, está comigo. Eu falo isso, não quer dizer que eu sou tudo isso aí, não, mas é para nós juntos assumirmos essa situação. Pedro, andando sobre as águas, se olhar para Jesus e se for firme e se confiar, não é uma coisa da minha força, do meu poder, mas se eu confiar, eu vou passar ileso, vou chegar lá e vou apoiar-me nele. Outro aspecto, e aí relativo à perseverança, outra passagem, é Jacó lutando com Deus. Essa ainda dá para a gente ler, porque vai encerrar em seguida, Gênesis 32, 24 a 32. Lá em Gênesis. Vamos ver, é uma passagem bem enigmática, mas tem um ensinamento interessante para nós. Né? É 22, né? É, 24 a 32. Então, Jacó, essa história começa um pouco antes disso, vou fazer só um resuminho. Né? Jacó era um dos filhos de Isaac, né? Era Jacó e Esaú, e Jacó foi aquele que ganhou a bênção em lugar de Esaú. Na verdade, ele praticamente usou de um artifício para ganhar, mas antes disso, ele tinha sido justificado em fazer aquele artifício, porque Jacó havia vendido para ele a primogenitura quando veio com fome, Esaú tinha vendido para Jacó a primogenitura, porque no momento em que Esaú estava com fome, Jacó tinha um prato do guisado, bonito, né? Assado ali à disposição, e fez uma proposta para Esaú, falou, ó, você me dá o direito da primogenitura e eu te dou esse prato. E aí você pode ficar com ele, né? Que era o prato que ele tinha feito para ele mesmo, mas ele ia dar para o outro em troca disso. Então Esaú concordou. Nessa hora ele falou grandemente diante de Deus, né? Valorizou o material, o mortal, o perecível, o que passa e se torna nada, em lugar da bênção que era eterna, né? Ao fazer isso, o que aconteceu? Houve lá na frente aquele outro evento em que Jacó se disfarçou de Esaú e recebeu a bênção do pai, né? Que era Isaac, e portanto ficou portador da bênção. Teve que fugir por isso. Mas um dia, quando ele voltou, acontece essa história aí. No caminho para reencontrar com Esaú, quando ele estava voltando, no versículo 24 disse assim, tomou-os e fez passar a torrente com tudo o que lhe pertencia. Isso eram as mulheres de Jacó, os filhos e os servos e toda a manada que o acompanhava, ele os fez passar a torrente porque estava chegando lá aonde era a terra em que Esaú e Isaac residiam, né? Então fez passar a torrente. Jacó ficou só, enquanto todo mundo tinha passado. E alguém lutava com ele até o romper da aurora. Existia uma força indo contra ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, aquela força viu que não podia vencer Jacó, por alguma razão, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e essa deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. Disse-lhe, deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. É um negócio interessante isso que está acontecendo, né? Então ele está lá lutando, tem uma força, lutando, alguém lutando com ele se agarra a essa pessoa, ele não está vencendo a luta nem perdendo, ele está se mantendo lá, né? E vem chegando a aurora e por alguma razão, ao romper da aurora, aquele ser deveria ir embora, teria
essa obrigação de ir embora. Então ele estava dizendo que deixe-me partir, porque a aurora se levanta. E Jacó não deixava, né? E falou, eu só deixo se você me abençoar. Ele perguntou-lhe, então, ele perguntou-lhe, qual o teu nome? Então aquele ser que estava com ele perguntou, qual o seu nome? E ele disse, Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Então, está aí o exemplo de como vencer, que se tornar-se mais que vencedor, né? É vencer a luta com Deus. Jacó pediu-lhe, peço-lhe que me digas qual o teu nome. E ele responde enigmaticamente, por que me perguntas o meu nome? Ele já tinha dito, você é aquele que lutou com Deus e venceu. Vamos entender isso daqui, é uma parábola praticamente. É um evento que aconteceu na vida de Jacó, mas é uma parábola, né? Porque tem um sentido profundo demais. Né? Ele estava ali com uma força, como que se confrontando com aquela força, e não se desvencilhava dele. A força queria deixar ele, mas ele não deixava ele embora. E ao não deixar ele embora, ele ganhou o que ele queria, que era ser abençoado por aquela força. E um momento feriu a coxa. Né? Então tudo isso tem um sentido para nós. Né? É o sentido da perseverança. Quando Jacó trocou o nome para Israel, e foi aquele que lutava com ele que determinou isso, e Jacó é o suplantador, é aquele que venceu Esaú aqui nas lutas do mundo, né? Valorizando mais as coisas eternas do que as perecíveis, mas ele passou a se chamar-se, depois disso, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Israel significa aquele que luta com Deus. E cada cristão que se converte se torna Israel de Deus. Por quê? Porque nascemos ali em Sião, lembra? Nós lemos sobre isso também. Então, cada cristão que se converte se torna aquele que luta com Deus. Por que luta com Deus? Porque Deus quer nos conformar a Cristo. E em tudo que nós resistimos, nós somos tocados. É por isso que vem a prova, para que sejamos tocados e possamos deixar aquilo, não nos apegar mais àquilo. E ao deixar essas coisas, vamos nos tornando vencedores. Nós vencemos Deus, quando nos submetemos inteiramente a Ele. E aí nos tornamos como Cristo é. E este é o plano de Deus. Mas exige perseverança, de não largar, mesmo quando é tocado, mesmo quando a prova acaba nos abatendo e nos fazendo mancar. Mesmo nessas situações, se perseverarmos, então virá a aurora, a estrela radiante da manhã, Cristo será gerado em nós, e então nós seremos mais que vencedores. Era esse o exemplo que nós íamos dar aqui. Não, mas terminando, faltou uma frase ali para a gente consolidar o assunto. É conforme a nossa consciência em relação à própria conversão, que ocupamos o lugar de Davi ou de Saul, de Jacó ou de Esaú, de Davi na confiança, de Jacó na perseverança. Dois exemplos que nós demos, embora os dois tinham esses aspectos dentro deles, né? Então, o que é a nossa força? Não estamos sozinhos. Precisamos da confiança, podemos andar sobre as águas, podemos perseverar em meio a qualquer circunstância, porque é certeza, o que Deus falou será, e você então vai poder chegar ao propósito final, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Né? Bom, fica aí a questão. Reinamos pela confiança ou pelo esforço pessoal? Não se esqueça que você é chamado a reinar em você mesmo. E é aí que você vai vencer. Então, tem que tomar como meta, confiar e perseverar. Né? Reinamos pela confiança ou pelo esforço pessoal? Eu quero me destacar e aparecer porque eu estou me esforçando ou porque eu confio em Deus? Valorizamos o que vemos e tocamos, que nem Esaú, ou a palavra de Deus, o que Deus disse? Então, se nós valorizamos o que Deus disse, nós vamos andar sobre as águas, nós vamos
vencer a luta, vamos nos submeter a essa palavra com zelo, com atenção. Então, toda a palavra de Deus se torna verdade em nós e o nosso caminho se torna, então, um caminho suave, fácil de trilhar, porque a força não é nossa. Essas questões, se reinamos pela confiança ou pelo esforço, se valorizamos o que vemos ou a palavra de Deus, são questões sérias, tá? Elas têm que ser trazidas dentro de nós e analisadas no nosso íntimo. É você com você mesmo, você consigo mesmo. É aí que você tem que questionar-se, porque está claro que nós falamos realmente é a palavra de Deus e deve gerar em nós esse novo modo de vida. Isaías, no capítulo 30, versículo 8, dá um exemplo do que aconteceu com Israel. É o profeta Isaías, é o profeta falando em nome de Deus, né? E é uma exortação que ele deixou para Israel, que Israel cairia nesse erro, assim como muitos cristãos caem, né? Mas ele deixou isso para nós. Você vai ver que essa palavra é dirigida para você especialmente, né? Primeiro vamos ler o versículo 8, né? Agora, pois, escreve estas coisas numa prancheta. Então, Deus estava falando isso para quem? Para Isaías. E ele escreveu, está aí no livro, né? Agora, pois, escreve estas coisas numa prancheta e escreve-as num livro, a fim de que isso permaneça para o futuro e seja um testemunho eterno. Palavra de Deus. Além de ser algo que é para nós, que somos o futuro, né, de Isaías, lá, os que estariam lendo no futuro, além disso, é um testemunho que não vai passar. É de antes e depois e lá da frente. É um testemunho eterno. E aí ele vai falar de Israel, que falhou, que tudo isso. Mas lá no versículo 15 ao 18, ele vai dar as causas da queda, né? Porque aqui está o que disse o Senhor, o Santo de Israel. É na conversão, lembra que falamos? A conversão é um momento especial, né? Na conversão e na calma que está a vossa salvação. Foi aí, está salvo. E é no repouso e na confiança que reside a vossa força. Não é pelo que você faz, pelo seu esforço, é pela que você confia. Então, é na conversão e na calma que está a vossa salvação. No repouso e na confiança que reside a vossa força. Mas olha como nós somos, vai falar daí para frente. Porém, sem nada querer ouvir, vós dissestes, não, galoparemos a cavalo, que era o jeito daquela época deles lutarem, né? Galoparemos a cavalo. Então, o que Deus diz? Pois bem, fugireis, portanto, porque você vai lutar com algo que você não tem condição de vencer. Ninguém venceu o inimigo. O nosso inimigo é terrível. Nós precisamos vencer pela confiança naquele que é o vencedor, que é Jesus Cristo, que venceu a morte, né? Então, não adianta tomarmos decisões com base no nosso esforço. Fugireis, portanto. Aí a gente fala, não, mas eu vou pegar melhores condições, corcéis ligeiros. Pois bem, sereis perseguidos numa corrida veloz, ou em outras traduções, numa corrida sem fim. Pessoal, o mundo nos coloca nessa condição. Você tem que cuidar disso para ter aquilo, tem que fazer aquele outro para ter aquele outro. E isso tudo vai te enchendo de ansiedade, de temores, de lutas, de conflitos. E você entrou numa corrida veloz. Cada vez que você conquista, mais situações vêm, mais adversidades vêm. Então, é no repouso e na confiança que reside a vossa força. É na conversão e na calma que está a vossa salvação. Esse é o ensinamento para nós, é o que tem que ficar para todos nós. Nós vamos encerrar aqui, então, o nosso assunto de hoje, né? Lembrando novamente que retomaremos na primeira semana de fevereiro, né? Somente lá. Agora vamos fazer uma oração diferente. Eu vou ler para vocês uma profecia, né? É uma profecia que fala dessa estrada real que nós estamos trilhando juntos, hein? Estamos trilhando juntos, né? E fala da confiança, da importância da confiança, né? Então, não vai ser oração, vai ser uma frase, profecia. Quando se fala em profecia, dons do Espírito Santo, é o próprio Espírito falando àquele cristão. Essa profecia não é minha, né?
É de uma autora que eu já citei aí, Frances Robert. Ela tinha esse dom, ela deixou livros escritos, esse é esse livro da Estrada Real da Entrega Absoluta. E essa profecia é o próprio Espírito Santo falando no coração dela. O Espírito Santo falando é Jesus falando, né? Lembre-se disso, que nós temos disso, você não está sozinho. Todo cristão tem a possibilidade, Paulo insistiu para que nós pedíssemos esses dons. Então vamos ler, só vou ler, essa palavra faz o efeito. Vamos ler e vamos encerrar com essa palavra, tá? Vamos prestar atenção, vou ver se eu consigo ler pausadamente para que vá ficando, vai entrando no nosso coração. Suporta pacientemente os embates de cada dia. Eles seriam insignificantes se estivesseis mais profundamente consciente da minha presença. Quando estás perto de mim, sentes paz, alegria e tranquilidade de alma, porque a oração é um vínculo, é uma união comigo, e o louvor uma delícia para a alma. Quando os teus olhos me buscam, nunca ficas assustado a respeito das circunstâncias. O fato de me amares com fervor te oferece a graça de perdoares e amares os outros. Deleita-te, pois, em mim, transformarei teus suspiros em exclamações de alegria, e tuas derrotas em vitórias. Meu reino não é deste mundo. Na multiplicidade dos deveres de cada dia, podes perder-me de vista, momentaneamente, mas ao virem as circunstâncias mais difíceis, descobrirás a minha presença contigo, se parares para adorar-me, silenciosamente no seu coração. Não temas que a atividade me impeça de agir. Serei muito real para ti em todo o tempo, se não deixares que a turbulência do mundo em derredor de ti invada o teu santuário interior. Não prometi colocar uma força protetora em derredor do teu coração? É aquela paz que excede a todo entendimento. Por que achas que fiz isso, senão para impedir que o mundo, em todas as suas influências destruidoras, assalte a tua alma? Não impedirei as coisas que possam abençoar-te. Tudo quanto seja puro e belo, porém, à medida que confiares em mim, na medida que confiares em mim para proteger-te contra o mal, essa força se tornará como um amparo, por onde só passará o bem, e que te levará e te defenderá de tudo quanto possa prejudicar-te. Toda a ação espiritual opera no terreno da fé e da obediência. Esse poder protetor não tem limites. Defendo a tua alma das influências maléficas na medida da tua confiança, em que eu possa fazer e queira, sim, aceites isso, e ainda mais, ambiciones isso. Os que procuram o mal, certamente o encontrarão, mas os que buscarem a estrada real, a pureza, o divino auxílio lhes será dado, e meu espírito dentro deles levantar-se-á contra todas as forças contrárias. Amém.